Esse podcast é para quem quer viver a qualidade real, rompendo os teatros corporativos que rolam nas organizações. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geison Arenhard Bastiani. Eu sou a Moniz Carla. E eu sou o Kenny Alves. Seja muito bem-vindo ao QualiCast. Mais um QualiCast, Moniz. Tamo aí Já de volta. gritei no ouvido do nosso ouvinte. Perdão, se eu gritei no seu ouvido e o Marquinho não corrigiu. A culpa é dele, que a gente contratou o Marquinho para evitar esses gritos que eu dou no microfone. Mas mais um podcast, né, amor? Muito bom. Mais um e com convidado, que é uma modalidade que a gente gosta. É isso aí. E o convidado nem tanto, mas a modalidade é melhor. O Kenny é um amigo querido, um cara que tá com a gente sempre aqui na firma, fazendo cada vez mais coisa com a gente, né? É isso aí. Estamos caminhando cada vez mais, né? Trabalhando para poder... Muito, né, cara? Desenvolver um pouco mais os negócios, o mercado, que precisa muito de alguém aí que vai iluminar o que tem que ser feito ainda, né? Por aí, nessa linha. Tem coisa para fazer, né, cara? Bastante, né? Quanto mais a gente conversa sobre os temas, mais assunto aparece, né? E vamos dar um spoiler interessante para você que está assistindo a gente, que a gente está discutindo a Semana da Qualidade e esse ano o negócio vai ficar sensacional. Louco! Se você não está inscrito na Semana da Qualidade, se inscreve que vai ter curso, vai ter... Bom, não vou ficar dando spoiler, mas vai lá. Vai lá, se inscreve. Tem que descobrir, né? Aqui no podcast vai ter a descrição, na descrição do podcast vai ter o link para você se inscrever na Semana da Qualidade. Se inscreva, cara, porque... Se você quiser, você vai poder, inclusive, organizar na sua empresa. Mas chega de spoiler, vamos pra frente. A Moniz fica... vou matar esse gordo. Calma. Vai ter um podcast aí pra falar só de Semana da Qualidade. Toca o sino, promessas, Marquinhos. Toca o sino aí. Kenny, obrigado por estar aqui. Moniz, vamos apresentar o Kenny pro nosso ouvinte que ainda não o conhece. Eu acho que ele já é de casa, mas pode ser que tenha um ouvinte com certeza, pela primeira vez aqui. Vamos lá, eu tenho algumas coisas aqui. O Kenny pode contribuir, né? Enriquecer essas informações depois. O Kenny é um líder educador e pesquisador, trabalha diretamente nos projetos e programas da Horus Mentoria há mais de uma década, aplicando inteligência nos negócios. E é diferente nessa hora, né? Porque aplicar inteligência no negócio não é consultoria, não é, de repente, uma série de outras coisas. Não um treinamentinho, alguma outra coisinha desse tipo. Não é nada disso, né? São soluções muito sob medida para a gente poder... de fato avançar, né? Não ficar com historinha. Só quem contrata o Kenny entende por que do Horus Mentoria. Exatamente. Porque senão o cara vai, não, uma consultoria. Fala, não, cara. Ou então ele vai achar que é uma mentoria, né? Que a turma fala muito de mentoria. Que agora no Instagram tem muito, né? Tem muito, né? A gente vê, né? Inclusive, a gente vai olhando para esse tipo de coisa, você vai entendendo que tem uma desconexão de entender o que é isso, né? E até... o surgimento da palavra do mentor, da onde é que vem, né? Que nós estamos remetendo à Grécia Antiga. A gente está caminhando com assuntos, de repente, que a turma está trazendo para o dia de hoje e não tem nada a ver, né? Hoje a mentoria virou outra coisa. Mas termina de apresentar o Kenny, a gente vai falar disso. Participa de conselhos de gestão empresarial profissional, de ética e bioética. Tem uma vasta experiência que foi construída por mais de 25 anos como empresário, negociador e empreendedor. Graduado em engenharia elétrica pela Universidade de São Judas Tadeu e em filosofia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Possui pós-graduação em filosofia e autoconhecimento pela PUC, mestre em filosofia na teoria do conhecimento pela PUC também. Contribui diretamente com empresários, gestores, decisores e líderes de empresa de médio e grande porte, fomentando uma cultura corporativa que englobe equipes, processos, governança, contribuindo para o fortalecimento de negócios valiosos. Opa! Tá bonito isso, né? Tá bonito, você viu? A tua mini bio é incrível. Você viu? Nossa, quem te conhece... Então, eu tô até surpreso. Passa pra mim. Me dá o link aí. E tem mais uma coisa. A principal qualidade dele. Principal. Quinta vez no QualiCast. Opa, quinta salva vez, de palmas, porque quinta isso aí é pra todo mundo. Tem meia dúzia de pessoas só que tem esse número, ó. Então ele participou com a gente do episódio 87, como construir um planejamento estratégico de qualidade, o 99, como pôr em prática o planejamento estratégico no dia a dia do negócio, o 109,
porque eu não consigo aprovar um investimento com a alta direção. 131, engajamento da liderança. E hoje vamos falar sobre teatros corporativos. Eu só quero dar, antes do Kenny voltar pro Kenny, se você não ouviu os podcasts sobre planejamento estratégico que a gente gravou com o Kenny, eu recomendo que escute. Os divertimentos estratégicos tem muito do que a gente falou lá. Então, quem acompanha a gente nessa história já... quanto tempo você está apoiando a gente aqui? Quem faz uns 3, 4 anos já. Por aí. Então, ele tem acompanhado a gente tem evoluído os nossos planejamentos, então vale muito a pena. E aí é até legal da gente pensar nisso, né? Porque ligado com essa história toda, e já pegando o gancho do teatro, o teatro é um assunto que veio surgindo ao longo do tempo e a gente foi colocando muita atenção nisso. Isso foi revelando para nós uma série de elementos. Tanto é que eu vou lançar um livro agora pela editora Gente sobre os teatros corporativos, né? Então tá tudo acertado lá com eles. Eu estou naquela fase de revisão de texto, volta, esse negócio todo. Mas a gente deve lançar até o final do ano. Tá? Legal. E qual é a ideia disso, né? De repente a gente começar a trazer para discussão conversas que a turma deixa de lado. E nasce também muito com planejamento, né? A gente iniciou essa história toda aqui com planejamento, e o planejamento vem para tirar a gente de um teatro, por exemplo, né? Tem muita empresa que faz um planejamento e não executa ele. Tem um monte de empresa que transforma o planejamento, confunde, né? Com um evento e não entende ele como um processo. Isso vai deixando claro como o teatro vai acontecendo. Tem um monte de situações que elas precisam, na realidade, na prática, acontecer, mas de fato elas não acontecem. E aí começa por aí. Então essa recomendação para a turma começar a olhar o planejamento como se deve é justamente por aí, né? Isso tem até a ver uma conexão esse ano, né? Com a Semana da Qualidade. Sim. Tudo, né? Que está bem ligada nesse processo como um todo para poder fazer a turma avançar. E eu acho que quanto mais a gente entra nisso, a gente está aprofundando e elevando também o nível de discussão, porque para discutir o teatro tem uma coisa muito interessante, né? Quando eu fiz o primeiro artigo sobre o teatro, a gente começa assim, cara, se você vai ler isso para criticar, para arrumar uma bela de uma desculpa, ou para ficar de mimimi, não perde seu tempo, não faz isso. O teatro é quando você tem coragem e quer encarar de verdade, quando você está incomodado, sabe aquele incômodo que a gente tem? Poxa vida, eu tenho toda a estrutura ao meu entorno, por que eu não estou atingindo aquilo que eu estou planejando? Por que eu não estou chegando em alguns pontos que eu preciso? Por que eu tenho aqui todas as condições, não me falta nada, e eu não consigo avançar? Às vezes eu faço investimento, por que eu contrato pessoas e as pessoas não dão resultado? Por que ela dava resultado antes, fora da entrevista, e aqui dentro da minha empresa isso não acontece? Da onde vem esse negócio todo? Aí é a hora que a gente começou a falar, vamos desmascarar esse negócio. Kenny, quando a gente está falando de teatro corporativo, então acho que existe uma grande mística, né, de que as empresas têm o grande teatro corporativo. Eu lembro do Max Geringer falando disso há muito tempo atrás, lembra? Só com outro viés, um viés muito das histórias, com um viés muito mais leve, um viés das historinhas que aconteceu na empresa. Sim. Né, mas existe mesmo, com as pessoas da entrevista, a sinceridade é um negócio que falta, né, cara? Quando a gente está escrevendo o Guia do Líder aqui da ForLogic, tem um princípio lá que líderes falam a verdade e são sinceros. Perfeito. Cara, é porque quando fala de teatro, remete muito a atores, né? A representação, né? Exato. Não a verdade. Então, né? E aí é muito legal da gente pensar nisso, porque na hora que a gente vai dando um olhar pro teatro corporativo, tem muito da atuação. E tem a ver com essa coisa dos atores. Todos nós temos papéis sociais, né? Então, na hora que você vai estudar linhas como no psicodrama, você vê que você tem um papel social. Por exemplo, você é casado, você tem o papel... Eu sou marido. De marido. Sou pai. Né? Pai. Aí você também é filho, é empreendedor. E aí você vai tendo papel social. E o papel social tá lá. E a gente também tem um papel social dentro da empresa. Como você é líder, você é gerente, você é gestor, ou você é um negociador, você está em alguma área específica dentro da empresa, então você está atuando ali de uma certa forma. Só que qual é o grande problema? O grande problema é que você começa a contar uma história ao entorno disso. E essas histórias são feitas para quê? Para poder desorientar.
De repente, a falta de maturidade, como você está falando, né? Que às vezes o cara não consegue falar real. Porque é muito difícil. Às vezes a gente criou uma sociedade meritocrática, e não tenho nada contra a meritocracia, mas a gente criou um processo meritocrático que você entende ele como excludente. Você dizer que você não sabe algo quer dizer que você não está... É pior, né? Que você não está preparado para. Então logo eu não quero você, eu simplesmente tiro. Então os caras começam a aprender a mentir. Né? E se a gente for olhar nessa história como um todo, for pegar até uma ideia, olhar para o mundo do compliance, inclusive, né? E a gente vem trabalhando esse processo com outras empresas, às vezes a gente acha que o compliance é só o cara cumprir, né, uma lei específica, uma regulamentação, atender uma norma, e não é só isso, né? O que acontece? Como é que funciona esse processo como um todo? Começa com o cara mentindo para ele mesmo. O cara acredita no que ele conta. Ele acredita, e é impressionante isso. E aí, nessa hora, vem essa construção do teatro, né? E aí eu penso em remontar o teatro voltando lá para a Grécia Antiga. Na hora que eu pego Aristóteles, né, que é um dos pais da filosofia, ele traz muito a ideia da verossemelhança. E no teatro, muito bem construído, a verossemelhança ela é super importante. O que é isso? Ela tem que dar as condições de você se emocionar, de você chorar, ou seja, ela vai imitar muito bem a realidade. E muitas vezes, né, quando você está assistindo um filme, você se emociona, o que está acontecendo? Cara, é a verossemelhança que está funcionando. Só que na hora que a verossemelhança entra... Para ser utilizada, vou abrir uma aspa no ar, para ganhar a meritocracia que o cara não tem. Exatamente. Entendeu? E é muito louco isso que você está trazendo, né? A Mo falou que a gente está atuando, né? Uhum. Quando a gente fala de teatro corporativo, a gente está abrindo bem essa conversa. Quando a gente fala de teatro corporativo, não é que de vez em quando a gente não vai poder fazer um storytelling. É importante falar disso, para você significar alguma coisa. Porque senão a galera misturar, então eu não posso contar a história. Não, você pode contar a história. Mas a história tem que ser uma história de verdade. Eu bato sempre, quem acaba assistindo algum curso meu, alguma palestra, inclusive as besteiras que eu falo, né? E eu já ouvi muita gente falando, não, mas você não podia falar. Eu, cara... É o meu jeito, mas né? Mas não tem como, entendeu? Porque eu vou ter que estar atuando. Então, nota que não é um personagem. Não, é você, entendeu? E é isso que nós estamos querendo dizer. E eu acho que entrar nesse ponto é um ponto super delicado. Porque, na realidade, eu lido com líderes de diversas empresas, né? E como não é, assim, de se estranhar, a gente, dentro da Horus, tem um processo para poder receber um cliente lá dentro. E é um processo que não é um processo fácil, tá? Tem gente que me pergunta assim, pô, Kenny, mas por que você não coloca o cliente para lá dentro, depois... Não, esquece, cara, não tem. A gente tem lá um processo, porque eu preciso detectar se ele está dentro de uma escala ou não. E na realidade, né, essa história do... Colocar o cliente para ele e falar aceitar o cara para isso, aceitar ele para ser cliente nosso, tá? Então, ou seja, o cara ele quer gastar dinheiro com a empresa e eu falo, peraí, vamos avaliar isso. Porque senão também não dura, né? Cara, eu vi o trabalho que você fez aqui... Metade das empresas que eu conheço, se você entrar, não vai. Então, e é exatamente isso. E aí, qual é a ideia? O que a gente vai construir para não cair num teatro? Porque senão, o que acontece? Você vai inflar a estrutura, você vai ter uma série de clientes, só que aquelas pessoas, eles não querem realmente fazer o que tem que ser feito. Porque o trabalho é duro. E a gente é uma empresa que eu falo pro cara, bicho, você não acha que a gente vai te prometer milagre que você escuta aí nos stories, naquela coisinha toda que não tem. Ou seja, aqueles 2 dias de imersão em São Paulo não vai transformar o seu negócio como um MBA de 20 anos? Não vai. Não acredito. Não vai, entendeu? Fui surpreso. E aí, sabe, um enganando o outro. E a turma topa esse tipo de coisa. Cara do céu, velho. E não vai. E qual é a ideia do nosso processo às vezes? Mostrar pro cara, classificar aonde ele tá, pra gente conseguir esse cara vai ter coragem pra lidar com o teatro que tá ao entorno? Pra ele chegar no ponto B tem que saber qual que é o ponto A, né? Exatamente. E aí, em particular, a história do teatro foi ficando forte esse ano, né? Como a gente tava dizendo. Mas ficou forte por quê? Porque em março nós detectamos dentro de um cliente nosso que realmente tinha um problema de teatro enorme. Enorme. A gente implantando um processo de compliance, cara, dentro do cara. E a gente descobre isso.
A gente descobre esse tipo de coisa, que o cara diz uma coisa, e aí na hora que começou a construir, e pagando uma bala, tá? Porque não é barato contratar a Horus e a turma sabe disso. E, cara, nesse processo, quando tava fazendo ali dentro, a gente vai entendendo que o cara tava querendo montar algo, como diz aí a teoria, né? Pra inglês ver, né? E não dá pra ser desse jeito. Aí o Uli falou assim, cara, mas peraí, onde é que nós erramos que nós deixamos esse cliente entrar? Nós precisamos encerrar com ele. Esse não é o cara que eu quero. Porque senão, como é que você vai ser reconhecido pelo teu trabalho? Pois é, como é que eu vou ser reconhecido se eu ficar sustentando um teatro? Alguma coisa que não é. Então a gente precisa acabar com esse tipo de coisa. Por isso que é o seguinte, quem quer ser enganado, vai ser enganado. Contrata lá essa imersão, contrata lá aquela coisa mágica, sabe? Porque 5 passos pro sucesso. 7 passos pra fazer isso, 8 passos pra... O cara tá andando até a Bahia. Ele saiu do Paraná já chegando com tanto passo que ele vai chegar. Entendeu? E aí é isso. Que ele chegue, né? E aí ele desconsidera, por exemplo, o processo da aprendizagem. Da aviação aérea, que ele vai chegar lá na Bahia mais fácil, por exemplo, né? Ele vai descredenciando as coisas. E é interessante que na hora que a gente estava diante dessa situação, eu falei assim, cara, nós temos que voltar e temos que rever o processo nosso de validação de cliente. E a gente tem que mudar esse negócio todo. E a gente começou a criar as pesquisas para identificar o nível de teatro corporativo que as empresas estão vivendo. E para que serve isso, né? Porque dependendo do nível, eu preciso dizer pro cara, você tem um trabalho para ser feito antes. E não é comigo. Não é comigo, porque a gente não vai trabalhar nesse processo primário. Esse processo primário é outros que vão fazer, tem uma base a ser feita. É aí na hora que a gente vai entendendo que a gente não consegue atender todo mundo, isso aí. Né? E você começa a ter foco de verdade. Né? E o grande problema, muitas vezes, é você saber dizer não para o cliente. Às vezes a gente tá estimulado para aceitar uma situação que é um grande teatro na realidade. Legal, você vai faturar, você vai ter aquele negócio, mas você vai ter o resultado que você quer lá no final? Não, então por que você está falando? Você vai transformar a Você vai transformar, você vai realizar o propósito que você está propondo dentro da empresa de verdade? Você vai viver os valores de verdade? Não, se você não vai viver, então para que você vai topar um negócio desse? E aí a gente começou a olhar para esse ponto com muito mais atenção. E aí essa busca, né, que a gente tem muito pela ciência, principalmente no processo filosófico, né, que não é aquela maluquice toda que todo mundo acha, a gente começou a falar assim, cara, vamos mergulhar nessas pesquisas e trazer isso à tona. E foi a hora que a gente entendeu que, olha, isso aqui é um negócio que nós precisamos deixar claro para todo o mercado tem que ter acesso a isso, todos os profissionais têm que ter acesso a isso, porque muitos carregam uma frustração assim, por que eu não consegui chegar onde eu gostaria? Por que eu não consegui fazer? É porque está vivendo um teatro. E a gente precisa começar a desmontar esse teatro. E aí a gente começou todo um movimento, né? E aí esse é um primeiro movimento que a Horus faz fora do segmento dela, para divulgar o teatro corporativo. Aí veio o projeto do livro, aí veio uma série de outras coisas para a gente poder contribuir com quem está afim de avançar mesmo, né? Porque a gente não pode manter os caras assim, né? E é interessante, porque clientes desse tipo, a gente encerrou a atividade com eles e fizemos o seguinte, olha, independente desse ponto, você vai ter um período ou outro, né, para a gente poder ir lá ainda fazer uma verificação. E na hora que a gente volta para fazer uma verificação, fazer uma auditoria no sistema de compliance dos caras, aí a gente não tem dó, né, para poder dizer, cara, você não cumpre, tá aqui, você deixou isso, você deixou aquela atividade. Mas por que isso acontece? Porque no fundo, aqueles líderes vivem um teatro. Aí fica o finge que paga, finge que faz, finge que atende, que concorda, finge que entrega, outro finge que entrega, outro finge que recebeu, tá tudo bem. Kenny, a quantidade de pessoas que não conseguem explicar pra mim o que faz dentro de uma empresa é absurda, cara. Então, e aí cara, começa eu tenho amigos que eu vou conversar com o cara trabalha, não vou falar o nome da consultoria, óbvio, mas multinacionais. E ele começa a explicar o que ele faz e eu fico pensando, cara, aqui na ForLogic eu acho que ele não era estagiário. Então. Cara, e ele tá sendo vendido fora do Brasil a preço de analista. Às vezes, preço de sênior. Eu falo, cara, o cara é gente boa, tudo, gosto do cara. Mas eu não... Porque tem um teatro gigantesco, enorme. Cara.
Enorme. E aí eu acho que nessa hora a gente tem uma divisão que precisa acontecer. E aí assim, né? Vamos pensar aqui na história do compliance, inclusive quando ele surge lá em 29, né? O que ele está fazendo? Ele está tentando desmontar aquilo que diz uma coisa, mas é outra. Aquilo que foi nocivo pro mercado, né? Entendeu? Se a gente for pegar o crash lá de 29, foi nocivo. Aliás, a gente teve esse, a gente teve o caso Enron. Cara, a gente tem um a cada 10 anos. Vamos lá. Vamos lá. Bom, tá aí, né? A gente tem aí. Tem Americanas no Brasil ano passado, a gente tá falando. Pois é, Americanas, né? E até é interessante que você vai vendo o caminho desse processo como um todo. Eu não sei se vocês viram, acho que foi na semana passada que a Boeing se declarou culpada no caso que ela enfrenta lá, por exemplo... Foi rápido, né? Levou só 5 anos. Teve um documentário na Netflix. Então, mas olha só o que é interessante. Eles descobriram, em outras palavras, que eles estavam vivendo um teatro e eles começam a assumir agora o teatro. Então, essa empresa vai se transformar. Essa empresa Ela aceitou agora, né? Ela aceitou. E aí é uma coisa interessante. Na hora que os líderes aceitam que eles têm um problema, aí a coisa ficou séria e a gente resolve. Então, por isso que eu começo a dizer que o processo do teatro corporativo é um processo de maturidade também dos líderes e do negócio como um todo. Ó, deixa eu segurar aqui, vamos fazer a abertura do negócio, porque eu quero entrar, porque o nosso ouvinte, o cara que tá aqui, ele tá ouvindo você falar, Kenny, ele tá pensando assim... Desgraçados da alta direção. Eu tento fazer a qualidade funcionar aqui, a qualidade não funciona. Eu sei que as coisas estão fazendo, mas a gente também sabe, você que está ouvindo a gente, não é você, é os caras da França, a gente também sabe que tem um ou outro cara da qualidade que entrega um negócio ali para uma auditoriazinha, perfeito, que não põe o dedo na ferida do diretor da produção. Exatamente. O auditor que faz de conta que ele assina. Exato. Né? Que dá Vamos uma só lembrar que os balanços da Americanas foi validado por diversas auditorias. Big Four, não foi... E não foi qualquer um. Não foi qualquer um. E assim, o cara da qualidade, você que tá ouvindo a gente mesmo. A gente aqui também, tá? Não vou parecer que é você. Quantas vezes a gente, na auditoria, a gente não se preocupa com a auditoria e não com o trabalho? Então... Isso é um teatro. Vamos depois dos comerciais, a gente vai entrar nessa história, porque a gente também tem isso. As arrumações, né? As arrumações que a gente faz pré-auditoria, né? A gente tá organizando o teatro. Mas não era pra vir aqui auditar o trabalho? O cara não tinha que chegar, e aí, beleza, fica à vontade aí. Não era pra ser assim? Era pra ser assim, né? Ele tinha que pegar a evidência que tá funcionando aquilo. Foi tudo bem. Perfeito. Bom, mas, vamos, antes da gente... Senão já acaba o podcast na abertura. Bem a nossa cara. A gente já deu uma boa introdução pro tema. Acho que a gente tem um bom fio para puxar aqui. Tem mensagem de ouvinte hoje? Temos. Vamos ouvir então. Temos a mensagem do Sérgio. Cara, tem sido muito bacana ouvir os podcasts do Qualicast nesses últimos 30 dias que eu tô acompanhando vocês. Eu vi que tem mais de 100. Hoje eu ouvi o último, fala sobre gestão de risco. E é muito legal ouvir coisas que assemelham à prática. Às vezes eu fico muito focado na prática aqui, esquecemos um pouco das teorias. E é muito legal ver que está tendo um espelhamento do que eu estou fazendo. Tem sido muito gratificante. Hoje, a minha melhor música do Spotify, sinceridade, é o Qualicast. Eu estou ouvindo de manhã, de tarde, e sempre pesco alguma analogia, algum dizer aí dos convidados e do Jason e da Muniz também, sempre aplico. Sempre levo no meu dia, falou isso aqui hoje, e eu vou pensando naquilo até o final do dia. É muito legal, muito legal. Parabenizo aí a todos pelo trabalho e vamos que vamos. Vou seguindo vocês aí, ouvindo mais podcast, beleza? Obrigado aí, um forte abraço, fica com Deus todos. Olha, cara, legal. Mas olha só, você vê só que bacana, né? Ele tá falando exatamente da junção da teoria com a prática, né? Isso. Ó, esse aí já é um excelente candidato para derrubar os teatros. Então, tá querendo fazer. Legal, Sérgio. Pô, parabéns, obrigado, cara. Muito legal. Muito legal. E é legal quando a gente pega o Sérgio falando com a gente, né, é minha melhor música do Spotify. Isso aí a Globo não mostra. Entendeu? É a melhor música do Spotify. Toma, Queen. Nunca mais eu vou ver Iron Maiden. Não, brincadeira, Sérgio. Pô, muito legal. Obrigado mesmo, cara. E que bom que você tá vendo coisas práticas e tá conseguindo conectar no dia a dia. A teoria ajuda a gente para caramba. A gente não pode abandonar ela, mas a gente não pode desconectar da prática. Também é uma coisa que a gente sempre bate aqui, né, amor? Quando a gente tá falando de teatro, a gente já tá puxando. O Kenny trouxe uma baita teoria, eu já... e na qualidade tem auditoria, a gente tem que ir ligando no dia a dia. E é bem isso, a gente só sabe
depois que a gente aplicou. Isso aí. É importante. Legal que o Sérgio está conseguindo, em certo nível, aplicar para realmente, tipo, isso daí funciona, isso daí eu sei executar. E Sérgio, por você ter mandado um áudio, você vai receber um mimo maravilhoso. Você vai receber aí Qual vai ser o mimo dele que ele vai receber? Ele vai receber os famosos stickers. E você vai receber uma carta nossa. Sim. E por enquanto só para de prometer coisa. Cada vez que vem aqui, ele promete uma aleatoriedade para um ouvinte, entendeu? Estraga todo o nosso processo. Ele vem, eu entendo fazer um negócio sistêmico, ele vem, agora viagem pra lua. Pô, não dá. Então ele vai ganhar os stickers que vão valer mais do que bitcoins no futuro. Isso, e se você que tá vendo ou ouvindo a gente também quiser receber fabulosos stickers da ForLogic, é só enviar áudio para 43 99822 0077. Se o áudio tocar no Qualicast, você vai ganhar os nossos fabulosos stickers. É isso aí. Vamos falar agora quem é que banca a fortuna que a gente paga pro Kane pra vir aqui gravar Qualicast com a gente. Vamos lá. Bora, vamos lá. Quem é? E esse Qualicast é patrocinado pela ForLogic, uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. E venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil. E para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para gestão da qualidade. Muniz, a gente tava quase acabando o podcast, mas a gente resolveu entrar no tema, Tem né? mais coisas pra gente falar, né? Vamos lá. Kenny, eu acho até interessante a gente falar disso, porque tem muitas teorias aí no mercado, e eu vou falar um pouco do que eu ouço no comercial, que é uma área que eu atuo. Uhum. E existe muito esse incentivo pra gente ter um personagem que fala com o cliente, né? Tipo, pô, vai ter o dia que você não tá bom, mas visto o seu personagem, vai lá e fala com o cliente e tudo mais. E aí me surge a dúvida, será que todos na organização, porque esse é um teatro assim induzido, né? Induzido. Pelo mercado. Legal. Mas todos na organização praticam teatro corporativo? De uma certa forma, pelo que a gente tem visto, sim, tá? E o que acontece? Qual o problema? Vamos pegar até o exemplo aí, tá bom? O vendedor chegou para fazer uma atividade, chegou para interagir com o cliente. E ele não tá legal nesse dia. E como ele não tem maturidade emocional para assumir isso, ele veste um personagem. E ele acha que ele arrebentou com o cliente. Ele acha que foi super bem, que atendeu o cliente, mas ele saiu de lá, o cliente ligou pro concorrente. E falou assim pro concorrente, esse cara tá me enrolando. Ele tá dizendo uma coisa e tá outra, porque essa é uma coisa que a gente percebe. Mas é perceptível. É perceptível. E aí, assim, quantas vezes você não entrou numa loja, por exemplo, e você veio aquela vendedora, você falou assim, mas esse cara não quer me atender, não quer nisso, o que eu tô fazendo aqui? E aí você sai da loja. E esquece da loja, pensa no atendimento. Você chegou na concessionária para deixar o seu carro, você chegou num restaurante para ser atendido por alguém, aquele cara, ele veio ali te atender e ele não tá querendo te atender. Mas ele tá forçado. Mas a gente muitas vezes tem dificuldade de marcar isso. Aí vamos pensar que aí deveria entrar o que é o processo da qualidade. Eu tenho um segundo olhar, alguém auditando, alguém vendo, eu tendo um processo para ver se ele está sendo cumprido ou não, alguns elementos que vai me demonstrar claramente que tem um problema ali. Um problema, tem uma não conformidade em curso. Pode ser, inclusive, um trabalho do time da qualidade junto com o time de gente. Porque isso acontece... E eu quero trazer um antídoto, Kenny. É muito legal isso que você levantou, viu, amor? Porque tem dia... Eu não sei vocês, né, cara, de você, mas eu ouvi dizer que na França tem dia que alguém acorda com o pé esquerdo. Entendeu? Aqui na ForLogic, todos os outros, menos eu, entendeu? Acontece isso de vez em quando. Do cara, imagina. Do cara acordar com o pé esquerdo. Pois mas voltando, tem um antídoto que pra mim, pelo menos pro Jason, funciona. Às vezes eu chego putificado aqui com qualquer coisa aleatória da firma, de um outro negócio nosso, que eu não tô legal. Eu tenho esse dia que eu não tô legal, tá? Eu não sei. Quando eu tô assim, tem, né? Uma coisa que me ajuda muito é quando a gente consegue colocar atenção em não tentar disfarçar. Quando eu tô, por exemplo, interno com o Amor, com o Neto, com o Fernando, com o Fábio, com os meus diretores, eu falo, gente, eu não tô bem hoje. Já abre. Eu já falo, gente, vamos tentar fazer, eu vou tentar me colocar. E quando eu tô pra fora, que muitas vezes você não pode ter essa liberdade, o que a gente tem que fazer é colocar o propósito na frente. Então, aí começa a se formar o quê? A gente vai deixando o teatro e vai começando a trabalhar efetivamente a dificuldade que tem. Emocional nossa, né? Emocional nossa. Que na realidade, né, muita gente colocava as emoções de lado
para poder E não dá pra fazer isso, né? E não dá, nós estamos falando de um sistema humano, e não é à toa, né, que lá na década de 80 surge a ideia da inteligência emocional, Sim. e vai trazendo isso como um capítulo super importante, né, na formação gestão, do trabalho, da gestão, trabalho, com tudo isso. Então a gente vai lidando com esse processo como um todo. Então, na realidade, essa indução que ela é feita, ela é um erro. Ela é um erro. E por que ela é um erro? Porque, primeiro, eu estou mascarando uma dificuldade que, de repente, ela pode ser tratada, tá certo? Eu estou mascarando um processo, né? Porque ele tem que ser... Você está perdendo performance. Você está perdendo uma performance, e por isso que foram surgindo outros elementos, né? Por isso que surgiu o CX, né? O Customer Experience, por isso que surgiu a jornada do cliente. A jornada do cliente. Você vai surgindo uma série de coisas, né? É por isso que você vai tendo que ter uma série de informações, né, do cliente. É por isso que você coloca uma pesquisa de satisfação para outro atender, porque você está tentando captar alguma coisa desse tipo. Então, o que você está lutando em tese? Você está lutando contra o teatro, que você entrou, e o teatro, ele traz prejuízo para você. Você pode achar que mentir, que enroscar, que fazer alguma coisa dessa é bom, mas não é. Não é. Isso não é no longo prazo, não é sustentável. Ele não é sustentável. E aí é por isso que a gente também tem uma bolha crescente. A quantidade de empresas que abrem e fecham é impressionante por conta disso. Mas o que é isso? É um teatro que o cara comprou lá, a história do empreendedorismo de palco, foi fazer e aí não dá certo, ele atrapalha o mercado, atrapalha quem é que tá certo ali. Ele perde dinheiro, ele atrapalha a família, Exato. ele atrapalha... Mas eu quero trazer um ponto, quando eu trouxe do antídoto do propósito, eu quero até desmistificar um pouco isso para ficar mais prático para você que é nosso ouvinte, porque parece que o cara tem que entrar aqui, um chakra do propósito, não é nada disso. Eu vou dar um exemplo prático de umas semanas atrás, que eu passei um dia irritadíssimo, que estava aqui, e de noite eu tinha um curso para gravar de saber gestão. O Rodolfo me pediu, eu falei, não, vou participar e tal. Você quer que adie? Eu falei, não, vamos hoje. Vamos hoje mesmo. O que acontece? Não é que eu vou lá fingir que eu tô bem, é que quando eu me coloco para fazer aquele curso, qual que é o meu exercício? Cara, olha quanta gente tá aqui. Os caras, como que foi pra vocês? E eu começo a me colocar, cara, o que eu tô fazendo aqui é importante pra alguém. E daí, automaticamente, eu melhoro o meu sentimento. Não quer dizer que eu vou deixar de ter ficado puto, que eu não me irritei, que eu não tô chateado, que eu não deixei de estar bem naquele dia. Mas naquele momento eu não tô fingindo. Eu estou realmente entregando aquilo que eu acredito. Porque eu tô fazendo o trabalho que eu quero. Acho que tem muito dessa conexão da atenção, sabe? Se conectou com uma parte de você que não tava puta. Porque, exatamente. Você conseguiu pegar um pedacinho teu e colocar ali e falar, cara, vai. Até aqui no Qualicast mesmo, né? Tem dia que a gente não vê aqui, né, os bastidores, né? Mas a gente tem um rito, eu e o Jason aqui, quando a gente chega, a gente não tá bem, a gente começa a lembrar de coisas boas que aconteceram no dia, a gente faz piada, a gente canta umas paródias, surgem às vezes algumas ideias pra inclusive a gente melhorar, não pra fingir, então, mas a gente se conecta com outras coisas que também são muito boas e que às vezes naquele dia a gente não tá conseguindo ver. E aí a gente se ajuda e tipo, pô, legal, entramos no clima, vamos lá. Porque senão, imagina o podcast que ia chegar aí pra você, sem piadas, meu sonho. Tô brincando. Não apoia essa ideia. Até porque essa ideia não é você. Mas, Kenny, vou puxar aqui uma coisa que a Mo trouxe, que é muito legal isso que ela tá falando, que todo mundo fala, nossa, podcast é engraçado, ou, poxa, vocês trazem com uma leveza, mas essa leveza não tá aqui o tempo todo. É muito importante saber disso, porque parece, a gente aqui não tem a vida de Instagram. Não. A nossa vida é difícil, esse cara. daí então é um outro exemplo. E aí, então assim, né, vendo por esse lado, o que né, acontece? A vida no trabalho, ela é uma vida de desafios. E que a gente tá tendo que enfrentar eles todos os tempos. As empresas têm que se reinventar todo dia. Não tem, você tem aumento de dólar, você tem várias modificações no mercado econômico. Você tem a política, você tem o mercado, você tem o preço. Sabe? Tá ali. E você tem que lidar com isso o tempo todo. E não dá pra gente achar que isso não tem peso. E eu acho que o grande problema, inclusive, é você fingir que isso não tem peso. Porque o que acontece nessa hora? Você deixa de trabalhar o que você precisa. Tem muita empresa que está na zona de conforto, porque ela está ignorando isso. Essas empresas não vão durar. Ou elas vão acabar, ou elas vão ser compradas, vão ser dizimadas, vai acontecer alguma coisa com elas.
Aquelas que estão nesse movimento muito mais atento, estão preocupadas, como estava preocupada há tempos atrás, e que precisa ter, pega aí uma empresa aí de 1.900 que está viva até hoje, e você vai ver que ela está preocupada o tempo todo, ela vai o tempo todo tirando o teatro. Essa empresa cresceu, essa empresa está na bolsa, ela tem um programa de compliance sério que vai levar ela adiante, que vai saber se está aquilo ou não, ela vai checar o processo, ela pode ter a burocracia dela, pode ter a dificuldade dela, mas ela não para em nenhum instante de seguir nessa direção. De tentar viver o que... De tentar viver. As verdades. As verdades dela. E aí, quando nós estamos falando de tirar o teatro, a gente começar a colocar uma lupa e falar, peraí, quantas vezes eu já acompanhei reunião de conselho, trazendo assuntos financeiros, onde os caras estavam lá, os caras olhavam pro DRE, não entendia a patavina. E fazia cara de entendido ainda. Aí eu tinha que perguntar, cara, o que você entendeu daquela linha? Aí você vê que o cara gaguejava. Aí falava, não, peraí. Então isso aqui tá um teatrão, é isso? Nós estamos topando uma coisa, discutindo... Nós estamos vendo o DRE porque está no processo, na pauta anual do conselho, mas a gente não está no preparo dele. Então, peraí, eu preciso ter um subprocesso. Você tem que aprender sobre... Que eu tenho que aprender sobre isso para poder lidar com esse tipo de coisa. E isso serve para tudo, isso serve para a área de negócio, né? Na hora que eu estou avaliando lá os resultados que tem, os números, onde a gente está indo, o funil de vendas, né? Você está discutindo isso. Na hora que você vai ver o que de repente a campanha que o teu marketing programou para poder fazer, você vai colocar uma lupa lá. Então você vai derrubar o teatro. Agora, o que mais me deixa assim, boca aberta, literalmente, eu fico assim, bobão, que eu fico assim impressionado, é o cara saber que ele não tá entregando e ele fica com cara de não ter coragem de encarar o teatro. Essa é a pior coisa. É o finge que faz, entendeu? Finge que tá tudo bem e na realidade tá tudo desalinhado. Tá tudo fora do lugar. Ok, é legal você falar disso daí, porque você deu exemplo aí da área de vendas, mas isso acontece muito na área da qualidade quando a gente vai tratar uma não conformidade. Sim. E para não chatear ninguém, a gente não afunda o pé naquele assunto. Pois é. Por exemplo, né, eu não tô vendo lá que um número, né, X de refugo tá acontecendo. Ou a causa a gente dá uma maquiada ali pra não aparecer. Põe treinamento aí. Treinamento, põe treinamento. Tem que treinar o pessoal. Você não calibrou o instrumento. O instrumento. Tá bom. Mas olha só, eu vou ver se tá. Eu não sabia. Eu não sabia. Põe aí qualquer coisa aí, né? Sabe? É isso que nós estamos falando. Isso me dá. Isso levantou, cara, uma questão para nós internamente muito severa, inclusive, claro, né, na hora que a gente olha isso para o mercado, a gente olha isso para nós, a gente começa a se cobrar disso, então a gente também não está livre de teatro e aí a gente começa a caça aos teatros. Né? Dentro das nossas próprias atividades, às vezes uma série de coisas que a gente precisa de tempo para discutir, mas a gente vai assim mesmo, não, peraí, cara, furou ali, temos que entrar, não dá para ser, temos que ter esse... Então isso foi trazendo, por exemplo, né, consciência de uma série de novos processos que tem que ser construídos, dedicações, treinamentos, tem que fazer capacitações, e aí eu preciso checar esse negócio como um todo, então a gente começou a ver uma série de elementos ao entorno disso, e a gente começou a entender que assim, cara, o grande problema não é mais você construir um negócio, é você combater os teatros para que as coisas se tornem reais. E para que o negócio perpetue. E talvez aí seja um ponto importante, um sinal que eu tenho percebido, né? Eu conheço algumas pessoas que são investidores em algumas empresas, eles estão indo ali. E por que a empresa não performa? Porque a turma tem o teatro. Então, mas por que ele criou o teatro? Porque os investidores, de uma certa forma, né, deixou o recurso ali dentro, então colocou assim, a turma na zona de conforto, então o cara acha que vai acontecer, o outro acha que vai entregar, no final da conta dizima tudo, e aí ele tem que fazer outra rodada, tem que fazer aquilo outro, ele começa a entrar nessa espiral, e com o tempo até a hora que vai dar problema. Essa corda vai quebrar. E aí a gente começa a ter que acontece em tudo. E assim, né? Vamos pensar no RH, por exemplo. Quantas contratações a gente faz e o cara entrou para trabalhar e você não preparou o onboard como deveria. Às vezes você pegou um líder e você nem fez, sabe, um acordo com ele, o que você espera que ele faça no primeiro dia. Você não explicou para o cara como é que ele vai entrar. Entendeu? Ou tem um outro aspecto, eu gostei desse, mas tem outro lado. Quando você pega e passa para ele o teatro documentado. Que é pior ainda, você documenta o teatro, ou seja, finge, assim que funciona aquilo. E quando o cara termina o onboarding que ele fez no EAD, na plataforma, nas entrevistas, ele vai pra vida real e fala, nossa,
Não, aquilo lá era um morde. Não, agora, aqui quando o pau cai a folha, muda tudo. Pois Não, aí a hora que surge uma planilha, a hora que surge alguma outra coisa que não tá, o cara começa a descobrir. Então, e aí assim, se o cara fala é porque ele chegou agora, ele tá arrumando um problema. Então a gente tem nessa história do teatro diversas situações, e não são poucas. Deixa eu puxar daí, então, uma coisa que a gente pode discutir, até pro cara que tá ouvindo a gente, é quais são os impactos que isso tem pra organização, né? A gente fez na nossa pauta aqui, uma das coisas que apareceu é essa perda de confiança, porque pensa como é que fica esse líder. Então, e aí o cara entrou pra liderar. Isso. A hora que ele sai da aulinha, da integração pro mundo real, ele já cai um degrau. Já dá uma tropeçada boa, ele fala assim, o que aconteceu aqui? Onde é que eu tô, né? Onde é que eu tô? Cadê aquela empresa com toda aquela estrutura que eu achei que tinha? Da entrevista, da integração. Que os caras me venderam, então a turma... E aí, né, é interessante isso, porque né, nessa hora eu começo a fomentar o que no subconsciente do outro? É só para inglês ver, então você também pode fazer uma coisinha dessa. Que tem a ver com o segundo item da pauta, que é o auto-engano, né? Então... Cara, porque daí a empresa estimula o auto-engano em todo mundo. E ó, cultura. Vira cultura, né? Vamos dar um exemplo de auto-engano assim na prática. É o home office. Agora você ficou chateado. Não, cara, olha só, é impressionante. Eu fico incomodado com isso. E assim, não tem nenhum problema do cara trabalhar em casa. Qual é o problema? É a desconexão que a casa proporciona. Muitas ele vezes. Tá lá, aí o outro bate na porta assim, cara... Vai entender o entregador. Eu desisti de ficar na minha casa. Não dá. E olha, viu, que eu não tenho criança pequena, né? Meus filhos já são grandes, tem um que tá casando, tá indo embora, enfim, é outro que mora fora e tudo, e aí vai, entendeu? Tá tudo bem. E, cara, tem um movimento legal ali. Mas o que acontece? Você tá ali, você tem diversas distrações. E querendo ou não, acontece. E eu começo a perder também a relação daquele outro que tá do meu lado. Porque eu acho que a perca da conexão... Aí eu vou me auto-enganando, eu vou achando que isso é bom. Entendeu? Não tô querendo dizer que você tem que ficar 2 horas no trânsito, não é isso que eu tô falando. Eu estou dizendo que existem relações, existem elementos que são essenciais para o trabalho que você não precisa fazer presencialmente. Isso aí. Não tem jeito. Não tem jeito. Não. Eu não consigo multiplicar conhecimento, aprendizagem, experiência, troca, nível de confiança, que são elementos que eles vão se construindo ao longo desse processo como um todo. E aí eu entro nessa história do home office, eu começo a me desligar. E aí a empresa começa a descobrir que tem gente que não vem trabalhar, que tem gente que não... por exemplo... Tem gente que vai no beach tennis 10h30 da manhã. Ó, por exemplo, nas situações, né? O cara trabalhava na empresa, a empresa dava um carro, tá? A empresa dá carro, e aí ótimo. Na época que ele estava trabalhando presencial, ele gastava um volume de quilometragem. Agora tá no home office, ele tá gastando 2 vezes mais a quilometragem. Aí você coça a cabeça e fala, o que aconteceu? Se ele tá... Aí você começa a ver... a turma, cara, tá dando uma esticadinha. Tá bagunçando o rolê, né? Mas o que tá acontecendo é o auto-engano. Eu não acho que isso é só que isso é uma questão que o cara tá de sacanagem. Deliberada. Não é. Não é. Ele não tá fazendo de maldade, não tá tirando... Não é, cara. É uma coisa que ele começou a acreditar. É isso aí. Ele começou a viver, ele começou a criar uma outra realidade. Por isso que eu falo que virou um teatro. E aí a questão da verossemelhança, ele passa a acreditar nisso. Quantos caras ocupam a agenda? Não, eu preciso estar lá, eu preciso mostrar, porque a turma agora instalou na minha máquina, que está verificando se eu estou nas reuniões. A gente teve um caso de bancos nos Estados Unidos que juntos, num dia, eles mandaram centenas de pessoas embora, porque eles fizeram uma auditoria naquele dia e descobriram que os caras tinham instalado aplicativo para fingir que tava mexendo o mouse. Por exemplo. Entendeu? Porque os caras pegavam nas ferramentas. Porque a empresa foi lá e colocou uma coisa. Colocou o quê? Uma monitoria do computador. O cara foi e colocou uma coisa dele. O que é? Algo que finge que mexe o mouse. Entendeu? Porque o teatro, né? Um tentando... Então, aí, olha só que interessante. Mas onde é que tá o problema do teatro? Tá na conivência de todo mundo. Nessa hora, porque é o seguinte, a gente fala muito a empresa, mas quem é a empresa? São as pessoas que estão lá dentro. Não tem, o CNPJ não faz nada. E sabe, a gente fala assim de vez em quando, a empresa X, a empresa Y é o problema. Não é, cara. São as pessoas que estão lá dentro. A gente tem que começar a tirar essas máscaras. E a gente descobrir quem é quem. Desmascarar isso e você descobrir que você tem alguém que lidera e não tem condição. É bom.
porque você pode resolver. Como é que você resolve? Ou você capacita ou você agradece, troca. Paciência, mas a primeira ideia sempre é treinar. Eu discuto isso que falo, cara, então, eu acho que a gente descobrir um cara não tá performando e vai mandar ele embora. Cara, não, a gente vai lá e ajuda ele. Já aprendeu sobre a gente. Perfeito, é isso mesmo. Por quê? Porque a gente acredita em pessoas. E é interessante da gente perceber isso, porque nessa hora, o caminho para você solucionar o teatro, primeiro é aceitar. E o segundo é você começar a tratar ele do jeito que tem que ser tratado. Ou seja, você vai ter que sentar, vai ter que estabelecer quais são os pontos para ele poder eliminar. Aí você descobre que você não tem infraestrutura, por exemplo. Aí você vai, peraí, então a gente está sustentando um teatro? Tá mesmo. Quantas vezes uma empresa não sustenta? Quantas vezes, olha só. E daí entra nos outros pontos aqui, entra no desperdício de recurso. E aí vai. A gente tem a estagnação de produto, porque você começa a perder a originalidade. Então, e aí o que vai acontecendo? Essa empresa vai enfraquecendo até ela desaparecer, até ela sair do mercado. Né? Então, para que serve o sistema de compliance? Ou então, para que serve? Cara, ele serve para garantir a perenidade do negócio. Ele serve para garantir a perenidade da economia. O que trouxe a raça humana até aqui é a continuidade dela. É a forma que a gente tem de pensar, de poder lidar, de poder se organizar. Por mais que seja bem piegas falar, é o sentimento de legado. É o que fica para depois. Porque se todo mundo viver como se não houvesse amanhã, não tinha raça humana como a gente está organizado hoje. Esse é um bando de clã se matando. Exatamente. Então, esse sentido de perenidade, de legado, e que os teatros atrapalham, né? Porque muitas vezes as empresas, companhias, as pessoas conseguem um recurso suficiente legal, que coloca ela num patamar interessante, e a gente começa a acreditar que a gente chegou, né? Que a gente chegou. Então, e aí é interessante isso, né? Porque às vezes eu me deparo com isso o tempo todo. Às vezes eu vou conversar, né? Tem gente que tem empresa de 40 anos, né? E vem falar assim, mas eu falo, cara, mas o Google tem 25. E é 1 milhão de vezes maior do que você. E aí o cara, mas você tá me comparando. Cara, não é, eu tô só te dando um dado. E aí entra a falta de maturidade de entender isso. Comunicação também é um assunto interessante. O cara diz e acha que falou uma coisa, não checou com o outro, sai de lá, entendeu? É todo um teatro. E as reuniões, cara, os caras não se preparam, não faz nada, ele faz reunião da reunião. O que é isso? É o teatro acontecendo dentro da reunião. Improviso. Entendeu? Né? Um improviso, 1, 2, 3, eu vou me virar. E eu vou dar um jeito. Então a gente tem esse negócio todo. Agora vamos pegar dados. Eu gosto muito de trabalhar com dados. E o Demi falava, né? Em dados. Fatos e dados. Em Deus acredito. O resto, fatos e dados. Dados. Me traz aí, né? Deixa eu dar uma olhada, né? E é bacana da gente olhar isso, que vamos pegar aqui o nosso cenário, infelizmente, no Brasil. O Brasil tem uma produção de $19 per capita. Quando você pega os Estados Unidos, tem 89. Quando eu pego a Coreia do Sul, que lá em 80... ela tinha $11 per capita e a gente tinha 13. Hoje eles têm 56 e a gente 19. Mas o que está acontecendo? É o finge que faz, finge que vai entregar, é o finge que eu estou contratando, finge que paga, é o finge que atende o cliente, mas não atende, é o jeitinho que tem que fazer. Tem muita gente aí que não sabe nem fazer preço. Pricing, cara, é um problema. Eu vou em empresas constituídas. Então, o cara tá faturando 100, 200 milhões nessa hora. Eu falo, cara, é só Deus mesmo. Tem que acreditar em Deus. Porque o cara não tem uma ciência para fechar o quanto ele cobra. Ah, mas ele desenvolveu uma experiência tácita. Isso não vai durar. Porque isso não vai durar. Olha só a modificação que a gente tem de imposto toda hora. Tácita para cálculo matemático não faz sentido. Não faz sentido. Não precisa usar. Não precisa. Deixa para usar e os caras acham que não tem importância. Cara, eu já tive o absurdo de ouvir de alguns líderes. Vou aprender a fazer isso daí para quê? Eu vou usar processo para quê? Processo é conversa. Cara, eu quero morrer. Eu falo assim, então você não entendeu para que serve um processo. Pelo amor de Deus. Porque o processo serve para você ser eficiente, eficaz e efetivo. Se você não está sendo nenhum dos três, refaz. Tá tudo errado. Tá lá na literatura e fala, que literatura? O cara não sabe do que ele está falando. E a gente tá lidando com isso o tempo todo. É o mundo da ignorância, do não sei que não sei. E é interessante isso, né? Vai chegando na época de Copa do Mundo, todo mundo vira técnico, né? Agora nós estamos lá na... Agora é política, todo mundo... virou cientista político, né? Cara, os caras viraram... Na pandemia, você viu o tanto de virologista que tinha? Nossa senhora, é impressionante. E aí vai, o que é isso? São pontos do teatro. São pontos Mas o que está por trás do teatro? Um desequilíbrio emocional.
Pô, muito legal, Ken. Calma que a gente vai acabar o podcast ainda hoje. Mas eu tenho mais coisa para perguntar aqui, cara. Você falou um pouquinho, a gente falou de auto-engano, da estagnação dos produtos, mas o outro impacto é a falta de melhoria contínua, o desperdício e até o derrotismo que fica nas empresas. Isso, aquele exato. vitimismo que se... Você sabe aquela coisa assim, puta, um projeto não deu certo, ninguém quer mais testar algo Nada naquela novo. direção porque acha que é um grande... Cara, você sabe o que é aqui? O que é isso? Só um erro, né? Você não quer? É que nem as empresas não praticam o pós-mortem. O pós-mortem é uma ferramenta clara para você eliminar o teatro. Porque o pós-mortem vai mostrar a Disseca. causa, vai dissecar, cara. Você E aí você vai ver, bom, o que aconteceu, né? Pra você que tá ouvindo a gente, é análise de causa, né? Análise de É causa. uma não conformidade bem tratada. Exatamente. Muito bom. Então, a turma acha que isso não tem às vezes, importância. Não, mas... E aí eu coço a cabeça e falo, mas como não tem importância? Se tá ligado exatamente no princípio gerador de recurso da empresa. Tem alguma coisa muito deslocada aí dentro. E aí nessa hora a gente vê que nós temos que trabalhar exatamente essa condição para a gente poder ter coragem para poder enfrentar isso tudo. Que a gente descobre que a gente não é tão bonito quanto nossa mãe acha que a gente é. A verdade é essa. E deixa eu trazer... Boa, vamos pegar daí. Eu quero trazer um pouquinho pro contexto da qualidade, amor. Pra gente poder conectar com o cara que tá nos ouvindo, porque você tá falando muito de negócio e o cara da qualidade às vezes não se vê lá dentro. Isso é outra discussão. Ótimo. Isso é outra discussão. Perfeito. Mas vamos trazer pra qualidade pra já conectar esse cara aqui. Eu vou puxar aqui, a gente anotou na pauta aqui. Mo, ficou ótimo isso aqui, acho que você, o Vitão do marketing, prepararam aqui. São acessórios que a gente coloca pra embelezar a empresa. Isso. Sabe, é a famoso chantilly. Adereços. Chantilly no bolo, né? Fizemos um bolo, olha quanto chantilly. Pois é, mas é de merda, mas é chantilly, entendeu? Então assim, não vai resolver o problema da qualidade do bolo, o chantilly, você entendeu? É isso aí. Desculpa que se você tava comendo. Então, Eu lembrei do pica-pau, né? Que eu pegava um monte de parafuso, colocava o chantilly por cima e dava o bolo pra alguém e a pessoa comia, né? Caramba. Né, mas a qualidade tem esse lance, acho que tem um negócio que a gente já falou muito aqui, Mo, que você podia falar um pouquinho sobre a qualidade ser vista como um recurso, né? Às vezes, né, a gente tem esse teatrão, né? Um acessório, né? A qualidade é a norma, sei lá, a função, um negócio, né? A função. Vou falar de qualidade só quando eu tô tratando não conformidade ou quando eu tô avaliando indicador, porque os caras estão cobrando lá, não, cara. Não, porque na norma diz que a gente tem que falar. Na norma diz que tem que falar, e tem um chato que fica me mandando aqui mensagem no Teams todo dia, pô, teu indicador tá atrasado, pô, tem não conformidade sua lá, né? Aí entra até na discussão, né? Como que um líder consegue conduzir o seu trabalho sem analisar os indicadores e tratar os problemas da sua área. Pois é. Mas a gente, falando de qualidade real, a gente fala que a qualidade ela não é algo a se fazer, é como se faz algo. Isso. Então é uma virtude, a maneira, ela não é circunstancial, ela é incondicional, independente da condição ou da circunstância que eu estou vivendo. Eu aplico qualidade, porque a qualidade ela tem que ser vivida. Porque ela vai me empurrar para frente. Uma coisa que a gente tem aqui, uma alegria, que eu gosto muito de falar, a gente não lançou para vocês e não vai lançar um checklist da ISO 9001. Você entendeu? Porque os caras querem um checklist, os desgraçados. Jason, você não tem um checklist que eu vou marcando sim e não, e daí fala se eu sou bom pra caramba? Sabe? Então, cara, olha isso. Olha a conexão. Meu filho, pra que você quer isso? Ah, não quero saber o quão aderente eu tô a ISO. Tá, mas por quê? Porque eu quero me certificar. Por quê? É 5 porquês. Ah, porque vai abrir mercado. Por que abre mercado? Ah, porque o mercado reconhece que tem mais qualidade. E por que eles reconhecem? Por que eles compram mais qualidade? Porque eu atendo melhor eles. Então o que você tem que fazer? Atender melhor eles, desgraçado. O checklist é lá na casa do chapéu. Não importa o checklist, eu fico desesperado. E daí os caras vêm com esse papo. Me dá um checklistzinho daí. Não, então. E aí teatrão, é interessante. Né? O teatro. O teatro, né, se mostrando. Porque, né, isso vai... E aí é uma coisa, né? Isso vai, na realidade... ela vai fazer com que o circo pegue fogo e a gente não tenha a devida importância dele estar pegando fogo. A gente vai achar só uma auditoria, né? É só uma... Não, e daí a ISO virou só uma auditoria. Quando era pra ser uma ferramenta que, pô, cara, estamos indo mal, as não conformidades estão aqui. Cara, a gente podia melhorar nisso. Então, você sabe, e aí entra uma coisa, né? A gente tá lidando muito com a falta de preparo, porque eu me pergunto nessa hora se determinadas lideranças têm condição realmente de liderar.
E aí na hora que você pega o zoom lá e rapaz, você vai ver, chateou cara... os caras. Não, pisou no carro. Pois é. Agora, Não, e mais ainda, aí eu descubro que aquele cara, ele não tinha condição mesmo. É só você ver o salário que ele ganha. Né? Cara, e aí na hora que você vai olhar isso, você vai conversar com o dono do negócio, às vezes, ele vai dizer assim, mas o mercado me paga pouco, mas por que o mercado te paga pouco? Não, é exatamente isso. Cara, e a gente Entendeu? começa a entrar no teatro, E aí o ele cara, começa a entrar paga nisso. pouco pro líder, vem um líder razoavelmente ruim, Ótimo, pra ser entendeu? educado. É isso aí. Esse líder não consegue entender que uma não conformidade é um problema da sua área, que ele tem que melhorar a sua área. E vamos, né, clarear o que é ruim. Ruim, aí as pessoas às vezes escutam, levam isso pro pejorativo, mas ruim é que ele está desalinhado. Ele não tem determinadas competências que são essenciais para poder fazer aquela determinada atividade. Você pode, inclusive, desenvolver ele. Você pode desenvolver ele, você pode trabalhar isso, mas eu preciso saber disso. Preciso construir isso. Mas de repente minha empresa ficou para trás. Pois é, esse é o efeito do teatro corporativo. O teatro corporativo, ele vai trabalhar para que você se desligue desse mundo. Porque ele não é real. E quando a gente traz isso para qualidade, faz uma qualidade teatral, não uma qualidade real, o que acontece? No lugar de focar no cliente, você foca numa auditoria. No lugar de se preocupar com os problemas da empresa, você foca em não conformidade. Ué, Jesus, mas não tem que tratar não conformidade? É óbvio, animal, que tem que tratar com não conformidade. Mas a não conformidade ela é só assim, achei o problema. Isso. É só isso. Então, se você quiser mudar o nome de não conformidade para problema da firma, muda aí na sua empresa. Não importa o nome. Você tem que tratar os problemas. E deu o que eu vejo, né, Muniz? A gente já teve esse problema na ForLogic. Por isso que eu falo das cagadas que a gente faz. A gente já ia para reunião de análise crítica, discutir não conformidade, e elas estavam desconectadas com o problema do dia a dia. Lembra disso? Não fazia sentido, a gente. Foi um papo que a gente teve. Falou, cara, por quê? Porque a não conformidade ficou processual, só que não era o que estava pegando no nosso calo. É isso aí. A gente falou, cara, mas peraí, por que pega no calo da não conformidade? Não, porque... Opa! Ou por que a gente não está registrando isso? Daí o que pega no calo que é a não conformidade maior que a gente tem que olhar. Perfeito. Então, assim, e a gente foi aprendendo com isso, né, amor? Tanto que hoje as nossas análises críticas, os caras falam do dia a dia. E por coincidência... das não conformidades, que agora a gente conectou as coisas. Então, e olha só, o fato de você conectar isso, você vai desmontando o teatro e vai chegando aonde tem que chegar. Porque o problema que assola a gente é que atrapalha o cliente. Exato. Então, veja, a qualidade teatral é aquela quando você perde o foco do cliente, quando a cultura da empresa é para evitar conflito e as conversas difíceis. Para agradar as pessoas. Para agradar as pessoas. A qualidade teatral é aquela quando você tem procedimento que você não usa, mas está documentadinho. O dia que o cara chegar na auditoria, você mostra. A qualidade teatral é aquela que você tem uma gestão de risco que você não avalia. Então você consegue criar toda uma qualidade de circo. A gente usa não pegando fogo, mas montar o circo para receber a auditoria. Você monta um cirquinho, o cara chega, você mostra o documentinho, sai o selinho e o cliente continua... Zero não conformidade e o cliente continua putinho. E comprando do concorrente, deixando você... Vai diminuindo o seu produto, ele vai pedindo cada vez mais desconto, que ele vai desvalorizando. O aumento não vem, você não cresce na empresa. Você não cria valor agregado. É isso aí. E aí, por isso que termina aonde a gente não gostaria. A empresa fechando. Então, a grande consequência do teatro é fechar as empresas, terminar os negócios... e fazer com que as pessoas se sintam incapazes de ser quem elas têm que ser e conseguem ser. Muito legal. Entendeu? Muito legal. Espero que você esteja gostando desse podcast. Nós vamos terminar por aqui. Vou terminar com uma promessa. Aqui a gente vai ter que gravar outro. Vamos marcar um para falar de como que a gente faz para eliminar os teatros. Ótimo, boa. Legal. Vamos, porque, vai ter parte 2. Vai ter parte 2. Mas não vai ser agora, porque agora a gente tem que terminar e trabalhar um pouco, porque a gente não vive de... E vocês não pagam pra ver esse Qualicast. A gente ganha alguma coisa, o cara falou que escuta a gente no Spotify. Por que o Queen ganha e eu não ganho quando alguém escuta? Pois é, cara, não sei. Ô, time do marketing, fica a dica aí. Alguém tem que pagar eu desses podcasts. Pô, porque o Queen tem 1 milhão de ouvintes, animal. Você não tem, né? Só por isso. Mas muito legal que você veio com a gente até aqui. Legal, Kenny? Legal, muito bom. Muito bom, cara. Bom demais. Eu vou começar a encaminhar a gente pro fechamento, então, amor. Vamos fazer um resuminho? Vamos nessa. Bom, eu não vou entrar muito em detalhes no nosso resumo, mas basicamente a gente falou um pouco sobre o que é o teatro corporativo, né? A gente iniciou falando um pouco disso. Depois a gente explorou um pouco quais áreas, né? Quem que faz o teatro corporativo? É todo mundo dentro da empresa, não é? A gente falou um pouco dos impactos que isso traz para a organização. E aí exploramos um pouco de auto-engano e
algumas coisas você tem que voltar ao podcast para ouvir. Falamos também como que isso impacta a qualidade. Será que existe teatro corporativo na qualidade? Existe. Então, exploramos um pouco sobre isso também. Você não ficou livre dessa discussão, meu querido gestor da qualidade, analista Sobrou da qualidade. para você também. E a gente terminou com uma promessa que a gente vai gravar a parte 2 para isso entender como é que a gente rompe isso dentro das organizações. Muito legal, Moniz. Eu quero agradecer você que está ouvindo a gente no Spotify. Vai lá e dá as estrelinhas. Quantas são o máximo que eu tenho que ganhar lá? 5. 5 estrelinhas. O pessoal do marketing tá falando que eu tenho que ganhar 5 estrelinhas, senão eles vão diminuir meu bônus. Não, mas cuidado com o teatro. Olha o teatrão, Olha o teatrão. Coloca 5 e diz o porquê. Isso, escreve o porquê. Comenta lá no Comenta lá. Spotify, E também, se você gosta muito, comenta o que quer. Isso aí. Vamos terminar com o teatro. Comenta o que quer, dá sugestão de pauta, pergunta Fala mais. Pergunta mais sobre o tema. Estabelece uma ligação aí com vocês. É isso. Mas segue a gente no Spotify. Pode ouvir no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, em qualquer agregador de podcast. O QualiCast continua nos agregadores e também está no YouTube, né? Porque o pessoal tira do YouTube, dos agregadores, pro cara ter que ir no YouTube dele para dar like. A gente quer que você assista onde você achar melhor, tá? Você pode ouvir no YouTube, segue a gente no canal lá. Você pode mandar e-mail pra gente no contato@qualicast.com.br ou entrar no site qualicast.com.br ou mandar um áudio maravilhoso falando o que você acha, inclusive reclamando pra... Qual que é o número, amor? 43 998 220077. Você pode procurar o Kane Alves no LinkedIn, né? Isso aí, pode me procurar. procurar. Carla no LinkedIn e Instagram. O Jason AB de Abestado. Jason AB. Não é Abestado, é Ariadne Bastiani, mas é pra você lembrar, pô. É Jason AB, a Moniz e Carla. Você encontra a gente lá. E eu queria, Kane, agradecer, cara. Obrigado, eu que agradeço. Muito legal ter você com a gente aqui. Eu espero que você tenha gostado também de gravar, velho. Eu sempre gosto, é muito legal, a gente tem a chance, né, de envolver diversas pessoas, eles poderem ouvir um pouquinho sobre o tema. É um tema complexo, é um tema também que a gente tem que abordar ele com um tempo curto, né, que legal que a gente vai fazer outro, mas é que é super relevante, cara. A gente precisa fazer alguma coisa para mudar esse cenário. A gente quer um país melhor, né? A gente quer empresas melhores, a gente quer... E nós temos condição, nós temos profissionais maravilhosos aí que podem produzir muito mais do que eles fazem, né? Então eu acredito nisso. Eu não sei se eles acreditam tanto que a gente acredita. É um dos sonhos da ForLogic, né? Transformar o país para o meio da qualidade, né? Pois é por aí. O Kane, e que o cara que quiser te encontrar LinkedIn, Kane Alves, ou entra Kane Alves, ou entra no horusmentoria.com.br, pode entrar lá, nosso time atende, né? Quiser também ter acesso à pesquisa sobre o teatro corporativo dentro da sua empresa, ela está disponível. Legal. Para a turma poder utilizar, enfim, é isso aí, vamos ajudar a turma a avançar. Boa. Mo, legal, gostou do podcast? Claro que eu gostei, a gente também. sempre aprende muito aqui, a gente vai conversar, a gente tá nessa posição de compartilhar conhecimento, mas nesse processo a gente aprende muito também. Muito, é sempre um aprendizado. Pessoal do marketing, obrigado, Vitor, Marquinho, que estão aqui com a gente hoje, e eu vou terminar com uma frase que tem tudo a ver com aquilo que a gente tá conversando aqui, que frase do Galileu Galilei. Vou terminar com uma frase dele que 2 verdades nunca podem se contradizer. Beleza? Valeu, até mais. Até Até mais. Tchau. Tchau.